Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição sobre os dons de revelação. Assista o vídeo até o final, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, deixe seu like ou seu dislike. Sua interação é muito importante e eu conto contigo para impulsionar o vídeo na plataforma do YouTube. Faça seu investimento neste canal clicando no ícone do coração e eu estou em oração por sua vida para que Deus te abençoe de maneira transbordante. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. O textuário da lição bíblica de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, que diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Na verdade aplicada, o bispo Oídes do Carmo, ele frisa que enquanto a igreja estiver na terra, continuará dependendo dos dons espirituais para a sua edificação. O texto de referência está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 1 e versículos 7 a 10. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele traz um brilhante esclarecimento sobre os dons espirituais que estão divididos em dons de revelação, dons de poder e dons vocacionais ou inspiracionais. Vale ressaltar de início que, em sendo os dons espirituais capacitações sobrenaturais de Deus manifestados na vida humana para a realização de algum propósito específico, que não conseguiria ser feito ou realizado apenas se utilizando das habilidades naturais, ao longo do contexto geral da Bíblia, há o registro de pelo menos 23 dons sobrenaturais e não apenas os 9 dons retratados por Paulo aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Mesmo que alguns dos 14 dons acrescentados aqui, somando 23 dons ao todo, pelo menos, mesmo que alguns desses pareçam ser um ofício em si, a pessoa ela pode exercer um ofício, mas não ter o dom para o exercício desse ofício, evidenciando a diferença e o marco para o sucesso, já que o dom ele diferencia as habilidades sobrenaturais dadas por Deus das habilidades meramente humanas, tidas como habilidades naturais. Na reflexão bíblica de hoje, o foco será apenas nos 3 dons de revelação mencionados por Paulo aqui no capítulo 12, versículos 8 e 10 da primeira carta aos Coríntios, que habilitam o cristão como membro do corpo de Cristo, saber as coisas de forma sobrenaturais com o objetivo de edificar a igreja e promover o seu bem-estar. O estudo dos dons sobrenaturais dados por Deus ao cristão pela ação do Espírito Santo é altamente relevante, pois habilita o cristão a servir e a executar os projetos de Deus com excelência, tanto junto à comunidade cristã local, quanto junto à sociedade na qual a igreja e o cristão estão inseridos. Os 3 dons de revelação são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Quanto aos dons espirituais e o corpo de Cristo, trata-se da manifestação do Espírito Santo, que é a fonte, que é de onde se originam os dons, que são dados à igreja, que é um instrumento que o Espírito Santo vai se utilizar, vai se manifestar para usar a igreja com a manifestação dos dons sobrenaturais para o que for útil, para beneficiar os membros do corpo de Cristo, para o bem comum da igreja coletiva, como também da igreja individual e da sociedade aonde a igreja estiver plantada. Apesar de algumas instituições cristãs afirmarem que a manifestação dos dons espirituais foi apenas para o tempo da igreja primitiva, os dons são válidos para todo o período da dispensação da graça, que teve início com o nascimento de Jesus e vai até o arrebatamento da igreja. É de suma importância que cada cristão busque aí se inteirar sobre esse assunto, pois os dons sobrenaturais são indispensáveis, são inseparáveis do crescimento da igreja como corpo de Cristo na terra. Como também, os dons espirituais, eles fazem parte dos pilares doutrinários da Assembleia de Deus como uma instituição religiosa pentecostal que crê, ensina, conscientiza seus membros e evidencia em seu meio a manifestação desses dons sobrenaturais. O apóstolo Paulo, ele inicia mencionando o dom da palavra de sabedoria, que é a capacidade de a pessoa lidar e utilizar de forma proativa, prudente, moderada, sensata, justa e eficiente os conhecimentos e a inteligência dada pelo Espírito Santo, justamente para demarcar a diferença das habilidades humanas adquiridas
por meio do acúmulo das experiências da vida, por meio dos conhecimentos humanos adquiridos através dos estudos, das informações repassadas pela mídia e do acesso às diversas literaturas. A sabedoria, como uma capacitação divina, é impossível de ser alcançada por esses meios, é fundamental para o exercício de uma vida cristã eficiente. Ela é concedida exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus para que o cristão perceba, administre, haja e também fale em situações de emergências extremas e complicadas através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida desse cristão. Quando Paulo trata o assunto com os coríntios, que haviam tido aí contato com diversos oradores gregos que impressionavam no uso da habilidade de expor seus comentários, de expor citações filosóficas com base na sabedoria ou na sagacidade humana, Paulo ele deixa claro que a palavra da sabedoria, como um dom espiritual, transcende a sabedoria humana e possibilita os servos e servas de Deus conhecer ocasionalmente fatos e também acontecimentos de forma sobrenatural, tendo condições de tratá-los de forma que promova o crescimento do reino de Deus, a fé e as experiências cristãs individuais e as experiências coletivas, e isso de uma maneira positiva que venha agregar valores para a igreja, para a vida cristã. Ciente de que todos os crentes precisam da sabedoria do alto, Tiago ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Portanto, é de fundamental importância que o cristão ele busque e preserve o dom da palavra da sabedoria, em especial aqueles cristãos que exercem algum tipo de liderança na igreja que congrega. Do contrário, o cristão poderá comprometer o exercício da vida cristã e também da vida ministerial, pois vai lhe faltar habilidade para cuidar da igreja, que é o corpo de Cristo, bem como para resolver problemas eclesiásticos, problemas espirituais e até problemas psicossomáticos que aparecem ao longo do caminho e precisa ser tratado. Ciente de que os discípulos eles seriam perseguidos, seriam ridicularizados pelo exercício da fé cristã, Jesus os tranquilizou, tornando-os cientes de que, mesmo nesses momentos de perseguição, de ridicularização, o Espírito Santo ele agiria para capacitar os discípulos, para expandir as habilidades humanas e fazê-las extrapolar os limites humanos. As palavras de Jesus foram: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Ou seja, a ação do Espírito Santo na vida do discípulo de Jesus promove entendimento, equilíbrio emocional e capacidade para o discípulo de Jesus sobressair as expectativas humanas. O mesmo ocorre na vida de quem administra a obra de Deus, de quem separa obreiros para servir no reino de Deus, de quem ministra ou prega a palavra de Deus, de quem realiza aconselhamentos e acompanhamentos espirituais no exercício do ministério pastoral, que demanda orientações embasadas na sabedoria divina, que é infinitamente superior à intelectualidade humana. De acordo com as afirmações de Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 21, há coisas que Deus ele esconde das pessoas sábias, das pessoas inteligentes do ponto de vista humano, para revelar essas coisas a pessoas cuja sabedoria e inteligência do ponto de vista humano são comparadas a criancinhas. Quanto ao dom da palavra da ciência, trata-se da habilidade sobrenatural dada exclusivamente pelo Espírito Santo ao cristão, para o cristão ter conhecimento profundo de fatos, de acontecimentos ocultos ligados à doutrina cristã e à vida de uma determinada pessoa ou de uma determinada comunidade, sem que esse cristão, esse servo de Deus, tenha algum conhecimento prévio, seja por algum tipo de inferência, algum tipo de fofoca, de insinuação, ou pela habilidade natural de fazer deduções
ou de tirar conclusões de ações ou de gestos pessoais a partir do uso de técnicas da psicologia ou da psicanálise. Todos os dons eles devem ser utilizados pelo cristão com temor a Deus e com muita responsabilidade pessoal, em especial o dom da palavra da ciência, que não deve ser usado em benefício próprio, não deve ser utilizado para se tirar proveito pessoal, para expor ou para ridicularizar quem quer que seja, pois o dom da palavra da ciência permite quem está sendo usado pelo Espírito Santo a ter acesso, a ter conhecimento profundo da vida privada das instituições ou das pessoas que estão sendo acompanhadas para corrigi-las ou auxiliá-las a neutralizar e a superar as artimanhas do inimigo que se aproveita das fragilidades e também das limitações humanas para aprisionar as pessoas e escravizá-las. O fato de o cristão ser conduzido pelo Espírito Santo a conhecer de forma profunda as doutrinas bíblicas, enriquecendo suas ministrações, seus aconselhamentos, seus acompanhamentos pastorais, é apenas para orientar e guiar a igreja ou alguma pessoa específica, oferecendo socorro em situações de extremas aflições vivenciadas pela igreja ou por alguma pessoa, e não para que quem estiver sendo usado pelo Espírito Santo de Deus com o dom da palavra da ciência se torne prepotente, arrogante ou orgulhoso. Ainda que indiretamente um instrumento utilizado por Deus, ele se beneficie do dom da palavra da ciência por ter acesso profundo, conhecimento e compreensão do que ele não teria de forma natural, esse dom, como nenhum outro, ele deve ser utilizado apenas para a glória de Deus, apenas para o crescimento espiritual das pessoas que estão sendo acompanhadas, e para também a experiência espiritual e a intimidade de quem está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento há uma passagem emblemática da manifestação do dom da palavra da ciência na vida do profeta Eliseu, que de forma detalhada ele recebeu de Deus a revelação, a ciência, o conhecimento das estratégias militares que secretamente eram traçadas pelo rei Ben-Hadad, rei da Síria, e que ele estava aí tramando aí uma forma de armar emboscadas para surpreender e matar o exército de Israel, mas Deus revelou ao profeta Eliseu. E avisado pelo profeta Eliseu, o rei de Israel, ele enviou observadores, constatou a veracidade do que Deus havia revelado ao profeta e evitou a derrota da nação diante do rei da Síria. Indignado, o rei da Síria ele mandou cercar a cidade de Dotã para matar o profeta. Deus cegou o exército sírio, conduziu o exército sírio até o centro da cidade de Samaria, onde estava o rei de Israel, e lá diante do rei de Israel foi que Deus abriu os olhos do exército sírio. Lá eles foram bem tratados, de acordo com o conselho do profeta Eliseu, e foram enviados de volta para o território da Síria. Pelo dom da palavra da ciência, Deus também revelou a Daniel eventos escatológicos importantíssimos ao dar a ele a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Revelou também a interpretação da escritura que apareceu na parede do Palácio Real durante um banquete dado pelo rei Belsazar. Revelou ainda a transição dos impérios mundiais, o significado das 70 semanas de ano e também dos últimos acontecimentos escatológicos que abrange o mundo inteiro. No Novo Testamento, o Espírito Santo, através do dom da palavra da ciência, revelou a Jesus detalhes pessoais da mulher samaritana que o conhecimento humano de Jesus não o possibilitou ter. Revelou a Pedro a mentira de Ananias e Safira, revelou ao profeta Ágabo que haveria uma grande fome nos dias do imperador Cláudio César e que Paulo ele seria preso em Jerusalém e entregue aos gentios. O dom da palavra da ciência nos faz adentrar no conhecimento de Deus ou no conhecimento que somente Deus possui. Daí a importância para o cristão e para a igreja de Cristo conhecer esse dom, buscar esse dom e ser usado pelo Espírito Santo de Deus com o dom da palavra da ciência. Parafraseando aqui o que enfatiza o bispo Euídice do Carmo em seus comentários, o dom da palavra da ciência não substitui o estudo sistemático da palavra de Deus e a busca por conhecimentos seculares, já que, por meio deste dom que é ofertado por Deus, o Espírito Santo ele capacita o cristão a possuir uma visão mais profunda dos mistérios de Deus
em sua plenitude. Para o escritor Donald Guy, o dom da palavra da ciência são os raios de introspecção da verdade que penetra além da operação do intelecto humano por si só, revelando nos segredos guardados por Deus a ocorrência de eventos da natureza, estratégias elaboradas pelo inimigo da alma humana, necessidade de preparo prévio para lidar com as situações aflitivas e até mesmo pecados secretos que precisam ser confessados e abandonados. Quanto ao dom de discernimento de espíritos, que completa o grupo de 3 dons de revelação, trata-se da capacidade sobrenatural dada também por Deus, pela ação do Espírito Santo, que condiciona o cristão a reconhecer a natureza e o caráter dos espíritos existentes, revelando qual a procedência das manifestações espirituais e sobrenaturais que existem e podem ocorrer a quaisquer momentos. Por meio do dom de discernimento de espírito, é possível diferenciar se a manifestação espiritual tem origem no Espírito Santo de Deus, no espírito humano ou em espíritos malignos, que são aí totalmente diferentes uns dos outros. A necessidade de se discernir as fontes das manifestações espirituais, demonstrada por Paulo aqui ao abordar sobre os dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, é extremamente real e urgente, sob pena de que, caso haja negligência na busca por esse dom, a pessoa ela ser prejudicada, a sua vida espiritual, como também prejudicar o bem-estar da igreja coletiva, bem como prejudicar a edificação e o crescimento da igreja como corpo de Cristo na terra. É preciso estar atento às instruções bíblicas quanto às manifestações espirituais, em especial ao que Paulo advertiu em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ao dizer: o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esses espíritos enganadores referidos por Paulo são seres malignos capazes de iludir e de enganar as pessoas para torná-las vítimas de seus propósitos abomináveis. Os espíritos enganadores eles foram classificados por Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 12, como sendo principados, que são seres espirituais que atuam como governadores, como lideranças, como seres de hierarquia e ordem mais elevada no reino de Satanás. É classificado também como potestades, que são seres espirituais que compõem uma segunda ordem hierárquica maligna. São príncipes das trevas, que são seres espirituais que colocam em prática as instruções e as ordens dadas pelas potestades. São classificados também como hostes espirituais da maldade, que são os espíritos demoníacos que habitam e atuam nas regiões celestiais. Ou seja, apesar de Satanás constantemente se utilizar de pessoas para atacar a igreja de Cristo ou ao cristão em particular, os reais inimigos do cristão não são as pessoas, mas são os seres espirituais que estão a serviço de Satanás, que atua no mundo humano, o influencia, o domina e o escraviza. O dom de discernimento de espíritos é a sentinela de Deus na sua igreja, que, por ter origem divina, o dom de discernimento de espíritos, ele atua como se fosse um soldado armado que se coloca aí próximo aos pontos vulneráveis aos ataques do inimigo da alma humana para prevenir a aproximação do inimigo e prevenir também contra um possível acesso de espíritos malignos que agem para render e para destruir a igreja de Cristo. O inimigo ele é detectado e reconhecido, dando aí condições de o cristão estar alerta em tempo aí de combater, vencer e expulsar o inimigo pelo poder do sangue, do nome e da palavra de Jesus. Dentre as estratégias do inimigo na tentativa de se passar despercebido, é tentar enganar, se fazendo passar por um portador de algo que seja realmente verdadeiro, como ocorreu lá no caso da moça, que ela tinha um espírito adivinho e caminhava atrás do apóstolo Paulo e sempre gritando e dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Essa era de fato uma verdade, mas por meio do dom de discernimento de espíritos, o apóstolo Paulo, ciente de quem se tratava, expulsou aquele espírito maligno no nome de Jesus Cristo. O bispo Oídes, ele frisa em seus comentários que este caso que ocorreu nos dias da igreja primitiva serve de lição para a igreja na atualidade, época em que as pessoas estão amando demais as mensagens, amando demais as músicas
sem se preocupar com a fonte, com a origem delas. O dom de discernimento de espírito também habilita a igreja para não ser influenciada por falsos profetas, mesmo que os falsos profetas realizem manifestações de milagres, como Deus advertiu por meio de Moisés, dizendo: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Em meio a tanta malignidade no mundo e de tantas ações do inimigo que são capazes de impressionar as pessoas, sem o dom de discernimento de espíritos, é impossível se saber a origem exata das manifestações sobrenaturais e se ter condições de reagir de acordo com os padrões bíblicos para se ter uma percepção capaz de distinguir os espíritos que podem até mesmo se transformar em anjos de luz e em ministros da justiça, simplesmente para iludir, para enganar as pessoas, dando condições da pessoa se proteger dos ataques de Satanás, dos espíritos malignos e subjugar o poder das trevas. Desde os dias de Adão e Eva, quando eles estavam no Jardim do Éden, tendo o privilégio de ter acesso à santa presença de Deus, passando por todos os períodos da história da humanidade, o maior inimigo de Deus e da alma humana, juntamente com seus súditos, com seus demônios, eles se utilizam de falsas imitações, de estratégias, de astúcias para enganar os seres humanos. No entanto, em nenhum momento da história da humanidade, quem se muniu do dom de discernimento de espíritos foi ludibriado pelos espíritos malignos. Ficando aí demonstrada a importância e a atualidade desse importante dom, do dom de discernimento de espíritos. Os dons espirituais tratam de uma ação divina na vida humana, gerada pelo mover do Espírito Santo de Deus na vida do cristão, para capacitá-lo a servir e a executar os propósitos de Deus de maneira excelente. Os dons de revelação compostos pelo dom da palavra da sabedoria, palavra da ciência e de discernimento de espíritos capacitam o cristão a ter conhecimento e a agir de maneira sobrenatural e eficiente de acordo com os padrões bíblicos em situações cujas habilidades naturais do ser humano seriam impossíveis. Faz o cristão penetrar nos conhecimentos, nos segredos restritos de Deus, elimina as estratégias malignas que visam iludir e enganar o cristão, revelam a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus no meio da Igreja de Cristo. Como você pôde perceber, os dons de revelação são de extrema importância para o exercício da vida cristã, pois preparam o cristão a lidar e a superar situações difíceis que podem surgir no dia a dia da jornada rumo a Canaã celestial. Deseje, busque intensamente os dons de revelação para a sua vida, para que por meio deles você possa continuar tendo uma vida transformada e edificada em Cristo Jesus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser, prossiga na paz do Senhor.